Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Assim afirmou Hermes Trismegistus. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Assim completou Jesus. O que é a verdade? Sabemos que a liberdade é a sua filha primogênita. Conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, a liberdade é filha da verdade. E hoje a temática é a verdadeira liberdade. Então, conhece-te. Nem precisava falar o ti mesmo, porque já subentende. E conhecerás a verdade. Vimos no exame de consciência, nós, a alma, com o nosso intelecto, com os nossos valores, nus perante a nossa essência. A verdade, o que nós já compreendemos e vivenciamos da lei como espíritos imortais. Porque a lei não se compreende estudando. Você pode ter a noção de como vivenciá-la, mas só é entendida quando colocada na ação. Aí você vai colher os resultados correspondentes à ação libertadora. Eu sempre costumo dizer, baseado em Miramês, que o livre-arbítrio é apenas um estágio onde se conhece o bem e o mal. Pensam que o mal existe. Ainda não conhece que há ausência do bem ou bem mal compreendido. Quando se percebe que o bem de todos é o eterno princípio, que somente o bem existe, nós só temos liberdade para fazer somente o bem, não mais livre-arbítrio. Ficou claro? Jesus é o exemplo clássico disso. Eu só faço a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso é a liberdade de fazer somente o bem. Não sou eu quem faço as obras, ou quem faz as obras. É o Pai que as realiza por meu intermédio. Então, quando conhecemos essa verdade em nós, no si mesmo, em nossa essência, já não somos mais nós, com os nossos parcos conhecimentos que vivemos. Nós vivemos a partir daí comandados por essa verdade. É ela que nos intui a fazer o que é preciso ser feito. Somos unos com essa verdade. E a partir daí, tudo que faremos, só o faremos consultando a nossa consciência, a verdade em nós. E ela vai ampliando a cada experiência nobremente vivenciada. Então, se hoje a compreendemos de tal modo, amanhã podemos compreendê-la um tanto mais. Feito isso, a nossa série é Devassando o Incognoscível. Nós estamos na segunda parte da conclusão do exame de consciência. Ficamos perante a lei, depois, tendo a lei como régua, vendo o que está em consonância com a lei, fizemos um novo exame analisando os nossos potenciais, depois o que está em dissonância com a lei, os nossos defeitos, para fazermos a intervenção, alterando os defeitos para transformá-los em virtude. Ou o que está como anti-lei, voltando ao eixo central da lei que tudo rege.
Então, devação do incognoscível, e no monismo de Pietro Baldi, Deus é a criação. Sabemos que o Cristo, como governador supremo do planeta Terra, é a essência que nutre e norteia a nossa consciência. E que Jesus, como expressão do Cristo, como um de seus mensageiros, é quem veio ter conosco para nos falar de sua existência, de seu Pai. Então, quando ele falava, eu estou cuidando dos negócios de meu Pai, cuidando da causa crística, consciência diretora do planeta Terra. Nada impede de você imaginar que ele estava falando com o Deus cósmico. Isso não vai invalidar a situação. Assim, fica bem fácil você imaginar quando, na própria Bíblia, no Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quem, se Deus é só um? Se era ele que estava criando. Nós estamos vendo o homem terráqueo. E quem estava aqui? Uma falange de espíritos responsáveis pela governadoria do sistema solar, assessorando o próprio Cristo, responsável pela Terra. Então, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A imagem desses Cristos, que é a essência condutora de uma realidade, para que nós outros, no futuro, pudéssemos ter a nossa própria essência consciencial, como nós já temos, como espíritos imortais, para poder consultar a nossa essência, o reino de Deus em nós, como ele também disse-nos. O reino dos céus está dentro de vós, quer dizer, a vossa construção, e sois deuses. Farão coisas maiores do que agora faço. Agora, para isso eu preciso encontrar esta verdade, esse Deus, esse Cristo internos. E o link, por intermédio deles, com Deus, com Cristo cósmicos. A voz que Pietro Baldi ouvia quando dialogava com essas potências era a voz da própria lei, a voz de Deus, do Deus interno ou do Deus cósmico, dependendo para onde dirigia o seu pensamento. Com a consciência crística interna ou com o Cristo planetário ou cósmico. Assim, hoje, 17ª parte, demos o nome de A Verdadeira Liberdade. E dentro dessa temática, que é a conclusão, parte 2, no final da outra etapa, ou da etapa anterior, terminamos analisando essas telas, fizemos uma pequena confusão, mas deu certo no final. O homem começa a perceber-se que, nos velhos métodos, deve haver algo errado, se os seus resultados são assim tão desastrosos, tanto sofrimento, tanta dor. Então deve ter alguma coisa equivocada nesses métodos. E o homem quer descobrir o erro e corrigi-lo. O homem que está tomando ciência de si mesmo e adquirindo consciência da sua realidade. Trata-se então de localizar os erros para encontrar o modo de não mais os cometer e assim não arcar com o pagamento dos prejuízos correspondentes, causa e consequências. Ele quer descobrir o que está acontecendo, corrigindo os defeitos, corrigindo os equívocos, retornando à corrente da vida, à essência da lei, para libertar-se dos prejuízos, dos danos, dos desconfortos, desacertos, desatinos, enfermidades de variada monta. Ora, para não cometer erros, é necessário permanecer na ordem.
que é a ordem? A lei. Isto é, precisa-se de disciplina, de não afastar daquilo que se pretende. Disciplina não é uma cela trancada, conforme Chico Xavier. É a chave da porta, que nos permite abrir, sair e voltar, mas sem fugir da lei. Disciplina, você não deixa o fardo e pega um atalho. Você pode até deixar o fardo aqui, tirar uma cesta, descansar um pouquinho, depois volta e continua a jornada. Então, disciplina é aquilo que não nos tira do foco, que nos mantém firme em um estado de presença na ação. Feito isso, então vamos ao restante da temática. Hoje, pelo contrário, arrisca-se cometer um erro ainda mais grave. Hoje, na humanidade, há 50 anos atrás, pouco mais de 50 anos. Então, hoje, pelo contrário, arrisca-se cometer um erro mais grave, o de entender a libertação do passado como uma libertação de qualquer disciplina. Isso é libertinagem. Então nós fomos para um outro extremo, ante uma submissão por ignorância, e agora queremos uma liberdade sem responsabilidade. É o que estamos vendo ultimamente na humanidade, com raras exceções. Busca-se assim uma liberdade que leva ao caos. Mas uma liberdade entendida no sentido de poder fazer aquilo que quero, até mesmo abusar em prejuízo dos outros. O que significa, em contrapartida, uma liberdade da qual todos podem fazer aquilo que querem, até abusar em seu prejuízo. Por exemplo, meu corpo, minhas regras. Mas o corpo é teu? Tem certeza disso? Porque hoje sabemos, com Lancelin, e colocamos em nosso segundo livro, da obra Iniciação Viagem Astral, que o corpo tem tanta autoridade como ser, que se não atendermos o convite desse despertar de consciência e não promovê-lo, ele prefere morrer. Ele nos expulsa, principalmente quando nós o maltratamos. Por isso, essa libertinagem ou liberdade sem responsabilidade, do meu corpo, minhas regras e tantas outras, de tomar posse do que é do outro, sem conquistar com o próprio suor e tantas outras atrocidades, nós estamos criando espinhos para a nossa carne, tormentos para o nosso próprio psiquismo. Então, assim, hoje, via de regra, ou nos últimos tempos, ou há um bom tempo, busca-se uma liberdade que vai levar ao caos, que é o que nós chamamos de libertinagem. Para um outro extremo, saímos da escravidão, da subserviência, agora queremos ir para o outro extremo. É como fizera a maioria dos chamados doentes nas curas apresentadas no Evangelho. Só 3 não voltaram a adoecer. O resto morreram rapidamente pelos excessos, porque voltaram para o mesmo caminho, ou foram para um outro extremo. Mas uma liberdade é entendida no sentido de poder fazer aquilo que eu quero. Eu faço da minha vida o que eu quero. Sou eu o autor do meu destino. É sim o autor do seu destino. Colhe o que semeia, mas não vai colher o filho pelo que o pai plantou, nem o pai pelo que o filho semeou. Então, até mesmo abusar em prejuízo dos outros, que nós queremos viver, às vezes, do suor alheio, porque eu tenho a liberdade de escravizar o outro,
e etc. O que significa, em contrapartida, uma liberdade na qual todos podem fazer aquilo que querem, sem assumir as responsabilidades, o ônus daquilo que se propôs ou se propõe. Então, até abusarem em seu prejuízo, que são os excessos de variada ordem, tanto na parte gastronômica, quanto na sexualidade, quanto em qualquer outra área. Tudo deve ser dentro da lei de harmonia e equilíbrio, segundo as nossas reais necessidades, nem a menos, nem a mais. Seu sim deve ser sim e seu não deve ser não. O resto vem do maligno, conforme está na Bíblia. Então, a disciplina que parece sufocar a minha expansão vital é justamente minha única defesa contra o assalto da expansão vital dos outros. Então, quando eu imponho em mim, a minha autodisciplina, para que os meus tormentos não criem uma aura para entrar em ressonância com o desequilíbrio dos outros, quando eu faço isso, a minha disciplina, que parece sufocar minha expansão vital, porque eu não vou deixar essa parte vital estender para o extravasamento, então ela é justamente minha única defesa contra o assalto da expansão vital dos outros, que vão alcançar o meu desequilíbrio e às vezes querer tirar proveito ou nesses excessos que eu ando cometendo. Quando a pessoa se apercebe disso, desta autodisciplina, normalmente vai querer fazer tudo para destraviar-me dessa autodisciplina. Então, sempre encontramos resistências quando nós queremos avançar para frente e para o alto. E essa resistência só prova que nós estamos no caminho certo. Porque se estivermos fazendo o mesmo que todo mundo está fazendo, nós temos facilidades, resistência alguma, está tudo certo. Agora, quando estamos subindo do abismo rumo às estrelas, o abismo vai tentar nos manter lá. E as estrelas nos arrastam com a sua energia pujante para que nós possamos tornarmos-nos estrelas também. A disciplina tolhe-me diante dos outros, mas tolhe também os outros diante de mim. Então, essa autodisciplina, ela vai permitir que eu não entre em sintonia com o desequilíbrio dos outros, com os excessos dos outros. Só que ela vai tolher também, no meu próprio campo, a entrada do outro no meu psiquismo. Não vão conseguir desequilibrar-me. E quanto maior consciência, mais resistência teremos. Não só aos assaltos patológicos de seres de variada monta ou de variado porte, ou de incontáveis realidades bacteriológicas, virológicas, etc. Mas na parte psíquica, emocional, moral e espiritual também. Na lei, o princípio de disciplina é tão rígido que chega ao ponto de não poder perdoar a minha culpa em relação aos outros. Porque se eu fizesse, ela, a lei, por justiça, deveria perdoar também a culpa dos outros em relação a mim. E isso é muito cômodo, como alterando o próprio Pai Nosso do seu original, porque no original perdoa as nossas culpas quando houvermos perdoado a culpa daqueles que nos têm ofendido. No original.
ou pelo menos no aramaico, que foi encontrado por pós-doutor Severino Celestino. Perdoa as nossas dívidas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos devem. E perdão não é libertar o outro da correção. Veja, então a lei, em seu princípio de disciplina, é tão rígida que chega ao ponto, quando tomamos consciência, de não perdoar minha culpa em relação aos outros. Porque se perdoa a minha culpa, me isentou da responsabilidade das consequências. E se assim fosse feito, a lei, como justiça, deveria também perdoar os outros em relação a mim. Aí ninguém cresceria. Então, a cada situação, a responsabilidade consequente. No Código Penal da Vida Futura, da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, primeiro, eu me arrependo por tomada de consciência. Tomo ciência, adquiro consciência, arrependo. E agora? Vou sofrer as consequências do arrependimento, porque virá à tona os prejuízos. E baseado nas consequências que eu estou sentindo do ato cometido, agora eu começo a reparação em minha consciência para amenizar os meus tormentos. E, consequentemente, se causei prejuízo a outrem, tudo que eu faço no meu psiquismo, uma cota vai para ressarcir o psiquismo do outro, espiritual e moralmente. E o que foi prejuízo financeiro, material, é preciso devolver, no mínimo, 2 vezes, 4 vezes a mais, conforme foi o caso de Zaqueu. Então, a quem eu dei prejuízo, vou dar tantas vezes a mais do prejuízo lesado. Ou seja, o prejuízo com a correção consequente. Só assim ficaremos em paz. Não tem outro meio. Então, se eu lesei alguém por ignorância, Deus não estava de férias. A pessoa aparentemente lesada tinha débito com a lei. Ela estava apenas recebendo a consequência de seus atos. Se tem consciência disso, aproveita a situação, se recompõe, procura corrigir-se, porque a lei está te lembrando do ato. Se entende a situação como uma prova e não se revolta, cresce mais. Mas se vai para o campo da vingança, dizendo, por exemplo, eu não perdoo o que o fulano fez comigo. No Evangelho segundo o Espiritismo conta, se eu disser eu não perdoo, eu assinei a minha própria sentença. Porque perdoar a um amigo é dar prova de amizade. Ele vacilou. Dar a ele a oportunidade de correção. Perdoar ao inimigo é pedir perdão para si mesmo, porque o inimigo está cobrando alguma coisa e só chegou até a mim porque eu tenho culpa no cartório, como nós falamos no popular. Não existe falhas na lei. Assim, temos que repensar o nosso proceder, porque quando julgamos o comportamento alheio, condenamos a nós mesmos. Estamos nos preparando, criando as premissas para quando chegar a nossa vez de passar pela mesma situação, julgarmos a nós mesmos, porque nós seremos os juízes, a consciência, a nossa consciência e o tribunal. Isso formaria um regime de desordem sem segurança, se eu perdoo o outro sem correção, se ele me perdoa sem eu corrigir-me.
Então isso formaria um regime de desordem sem segurança, no qual o abuso não é corrigido, e a vida tornar-se-ia a escola do mal impune. Então aí seria o próprio caos. Tudo bem, você estava nervoso. Sim, você estava nervoso, você cometeu um prejuízo, você colocou fogo na minha casa. Agora, se acalme, reconstrua a minha casa com tudo que nela existia, ressarce-me de todos os prejuízos, aí você ficará em paz. Estou te dando a oportunidade de correção. Isso é perdoar. Permitir que o outro corrija em relação ao que fez a ti, se for o caso. E você em relação ao que fez ao outro. Então isso formaria um regime onde ninguém tem responsabilidade, você simplesmente desculpa, perdoa, tudo bem. Ele vai e continua cometendo os mesmos desatinos. Agora, quando somos responsabilizados pela lei, nós precisamos mudar o comportamento para não sofrer as consequências. Ou se já estamos sofrendo essas consequências, para que elas possam cessar, eu preciso corrigir a causa. A lei nos mostra que a desordem é o maior mal possível. E essa desordem, o caos, essa desobediência, essa não correção, esse não reconhecimento do próprio ato infeliz cometido, vai atrasar a nossa própria evolução. Vai ferir a lei que rege o contexto, a harmonia, o equilíbrio. E toda violência praticada contra o próximo é dilaceração em si mesmo. Dias da Cruz, por Chico Xavier. E quando nós chamamos de salvação, eu estou salvando-me dos meus próprios tormentos, segundo ele. É certo, porém, que a evolução quer avançar em direção à liberdade, mas isso em outro sentido. Queremos a liberdade verdadeira. Então é certo, porém, que a evolução quer avançar em direção à liberdade, filha da verdade, que tem outro sentido do que a libertinagem. Então, liberdade deve significar a abolição da servidão à autoridade, imposta pelos interessados em sua vantagem sobre seus próprios dependentes. Mas, paralelamente, deve significar também a formação de um senso de responsabilidade pelo qual o homem se sujeita livremente a uma própria disciplina interior que lhe é imposta por si mesmo, fazendo-se assim o construtor e o senhor daquela ordem que antes devia acatar pela vontade dos outros. Agora o faz por consciência própria. Por isso, como cidadão consciente, eu não preciso que os governos, que ninguém lembre-me das minhas responsabilidades. Eu não preciso que as leis me imponham coisa alguma. Eu sei o que me cabe fazer. E faço para não ser penalizado pelas leis, ser impostas por ninguém. Numa empresa, eu sei o que eu fui contratado para fazer. Eu não preciso que o chefe me mande, que o patrão me lembre. Eu assinei um contrato. É questão de responsabilidade consciencial que eu faça mais do que fui contratado a fazer, se eu quiser aumento ou promoção. Porque se eu fizer aquém do prometido, eu estou pedindo demissão.
estou pedindo expulsão da empresa. Então, essa liberdade real deve significar a abolição da servidão à autoridade. No caso das ditaduras e tudo, nós estamos vendo mundo afora. Então, imposta pelos interessados em sua vantagem sobre seus próprios dependentes. Marionetes ou a população, as massas sendo conduzidas como boiadas. Você toca o berrante, a boiada segue. E eu falo de experiência própria porque já fui boiadeiro, já fui retireiro, já cuidei do gado. Não fui lá bom de berrante, não. Mas sei o que significa. Então agora queremos uma liberdade com autodisciplina. Mas paralelamente, se eu não quero essa imposição, essas ditaduras, deve essa liberdade significar a formação de um senso de responsabilidade pessoal. O que me cabe fazer para não ser um peso morto para a sociedade? Se eu quero direito, primeiro eu cumpro os meus deveres. Então, pelo qual, por esse senso, o homem se sujeita livremente a uma própria disciplina interior, que nós chamamos de autodisciplina, que é imposta por si mesmo, pela lei que está gravada em sua consciência, lei de amor, justiça e caridade. Amor que compreende, justiça que corrige, caridade que salva dos próprios tormentos. Fazendo-se assim, o construtor e o senhor daquela ordem que antes devia acatar pela vontade dos outros. Agora eu faço por liberdade, por vontade própria, por saber que é o certo fazer. Isso não me pesa. É o que nós falamos. Quem trabalha com o Cristo, ou quem ama o que faz, não trabalha. É lazer. Porque está fazendo o que a consciência determina, o que a lei determina, e isso nos plenifica. Essa é a verdadeira plenificação, plenificar-se na ação. Assim, a minha consciência fica em paz, à luz dos deveres fielmente cumpridos, sem imposição, por vontade própria, por consciência lúcida. Só assim se pode obter a liberdade hoje tão cobiçada sem cair no caos da libertinagem. O maior perigo que ameaça quem inconsideravelmente hoje procura uma liberdade abuso, em vez de uma liberdade feita de disciplina e responsabilidade. E quem está indo para essa liberdade, abuso, a liberdade, libertinagem, de tomar posse do que é do outro, de querer direitos sem cumprimento de deveres, de invadir o espaço alheio, de viver do suor alheio e assim por diante, normalmente esses seres vão passar por ditaduras, como nós estamos vendo aí países com mais de 60 anos, em estados deploráveis, por ter usado mal a liberdade. Aí, por esses carrascos, esses seres que são instrumentos da lei, passam por esses estágios até conquistarem a autodisciplina, viver à luz da verdade, que vocês vão ver o poder que isso tem e o quanto isso nos enriquece e o quanto isso nos protege. Você vai se encorajar e desejar fazer também, como nós estamos nos esforçando ao extremo para fazê-lo. Vejamos. Infelizmente, porém, ainda hoje domina o velho conceito pelo qual a liberdade é entendida como libertação de um estado de servidão. Por isso, o nosso país ainda não conseguiu a liberdade, por não querermos a responsabilidade consequente, sem estar ainda consolidado o novo conceito de liberdade
com autodisciplina segundo a lei. A proposta foi feita: Deus, Cristo e caridade. Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho é a proposta. Mas por enquanto, o formato de coração já tem. O celeiro dos bons exemplos ainda está quase vazio. Se é para sermos o coração do mundo, a pátria do Evangelho, precisamos nos tornarmos evangelhos vivos. Quantos brasileiros, conscientes de suas responsabilidades, fazem o que precisa ser feito sem ninguém precisar lembrá-los? São poucos, mas já existem. E precisa ser a maioria para conseguir essa liberdade, pelo menos 2/3. Senão, nós vamos ficar nesta morosidade. Queremos que aconteça amanhã, e é uma luta constante de autodisciplina e de buscar, nos movimentos organizados, disciplinados, harmônicos, a nossa manifestação perante as injustiças, mas sendo justos por nossa vez. Antes de sermos santos, sejamos justos, conforme recomenda o Evangelho. Mas, infelizmente, porém, ainda hoje domina o velho conceito de liberdade, que é entendida como libertação de um estado de servidão. Queremos a liberdade de viver a nossa vida sem responsabilidade, às custas da vida alheia, sem estar ainda consolidada com um novo conceito de autodisciplina. Liberdade com autodisciplina, à luz da própria consciência desperta, segundo a lei que rege essa consciência, que em nosso caso é o Cristo, o Deus em nós. O que nós já construímos com nossas ações, mediante as diretrizes que alguém nos conduziu para construí-las. No nosso caso, diretamente, Jesus, o Cristo. Nós existimos neles. Eles como faróis, como âncoras, nós como fragmentos dessas potestades. Isso se deve ao fato de que o primeiro modo de entender a vida é o próprio nível evolutivo inferior. Se nós quisermos ver essa libertinagem, ao invés de liberdade, no qual vigora o princípio da luta pela vida, hoje pelo poder, pela ganância, por intermédio da corrupção. E o homem ainda está, em parte, nesse nível, mundo afora. Enquanto o segundo modo é o próprio nível evolutivo mais alto, que precisamos alcançar pelo menos 2/3 da humanidade, no qual vigora o princípio da ordem da lei, nível que só hoje o homem está prestes a atingir. E olha que já passou mais de meio século. E ainda não atingimos, senão o planeta já estaria liberto. Então isso se deve ao fato de que o primeiro modo de entender a vida é o próprio nível evolutivo inferior. Então a criatura entende: meu corpo, minhas regras, eu faço da minha vida o que eu quiser, vivo da maneira que eu quiser, me acho vítima da sociedade, me acho no direito de tomar posse do que não é meu e assim por diante. A ganância pelo poder, pelo ouro, não medindo as consequências, então no qual esse mecanismo vigora o princípio da luta pela vida. Eu quero sobreviver às custas do suor alheio, se for o caso. Então o homem ainda está em parte nesse nível. Por isso as guerras, as ditaduras e tudo mais.
Então, enquanto o segundo caso, o modo é próprio do nível evolutivo mais alto, a parte moral e espiritual, o ser de consciência desperta, no qual vigora o princípio da ordem da lei. Eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Fazei a outro que gostaria que me fizesse. Lei de solidariedade e fraternidade universais. Nível que só hoje o homem está prestes a atingir. Estamos a caminho, mas está indo muito lento ainda. Não se pode realmente chegar à liberdade senão quando o indivíduo consegue substituir a disciplina que lhe é imposta por um amo, por seu patrão, por uma autoridade, etc., por aquela que lhe é imposta por si mesmo, por consciência. Nós vamos chegar nesse nível quando eu não precisar que alguém me lembre das minhas obrigações, me imponha coisa alguma, porque eu sei exatamente, ou já sabemos que é a nossa parte. E façamos a nossa parte sem precisar ser lembrado por quem quer que seja, por questão de consciência, a cada um segundo suas obras. Então não se pode realmente chegar à liberdade senão quando nós, como indivíduos, conseguirmos substituir a disciplina que nos é imposta por alguém, por uma autoridade, por um amo, por aquela que é imposta por nós mesmos, por questão de consciência. Quem não sabe fazer isso, fatalmente cai no caos, porque são os rebeldes, os que criam a anarquia, o que o obriga a chamar a um outro senhor que o domine e assim restabeleça a ordem. Então, esses seres que vão ser deportados para o mundo primitivo. Aqui vocês pensam que a ditadura é alguma coisa violenta? Perturbadora? Lá a coisa é um pouquinho pior do que isso. Nos mundos primitivos, aqui, não muito tempo atrás, tivemos ainda esses estágios, a época de Gengis Khan, lembra? O herói era quem fizesse o monte de gente morta mais alto, maior. Não importava se fosse grávida, velhos, crianças, quem entrasse numa aldeia e dizimasse a aldeia. É para lá que esses seres estão indo. E conforme feriram com o ferro aqui, lá serão feridos, porque é da lei. Se não acordarmos antes para ficarmos por aqui mesmo, enquadrando-se na própria lei que vai reger por aqui o mundo de regeneração. A lei de solidariedade, o ser de consciência desperta. Então a liberdade em demasia leva à perda da mesma, consequência de uma lei fatal da vida. Então a libertinagem, o pessoal distraiu com a libertinagem e perderam sem perceber a própria liberdade. E agora, quando torcem, ficam felizes quando aqueles que estão conquistando a sua liberdade real, vendo ela ameaçada, torcem para que eles percam, sem saber que eles já perderam a sua. Já são marionetes, seres que não têm consciência, não vivem por si mesmos. Por isso, ainda precisam ser dominados por esses seres astutos. Então, a liberdade em demasia vai nos levar, quando não tem responsabilidade, à perca da própria liberdade real, que é fatal para a regência da própria vida e para a nossa sobrevivência. A psicologia da luta à base do individualismo egoísta é substituída pela psicologia da disciplina do
viver segundo a lei. Então, do mundo de provas e expiações para a regeneração, é assim que vicejará. Então, a psicologia da luta à base do individualismo egoísta está sendo substituída, é substituída nesse estágio, pela psicologia da disciplina, da autodisciplina, de viver segundo a lei, a partir da ordem íntima e fazendo a outrem somente o que gostaria que nos fosse feito. Tal mutação, tal mudança, tal evolução atinge as raízes do problema biológico fundamental da sobrevivência. Nós vamos ter a nossa sobrevivência mediante a nossa atitude perante a lei, que está em nossa consciência, o que nós já conhecemos da lei, o que queremos conhecer dessa lei, e essa mudança está atingindo as raízes do problema biológico fundamental de sobrevivência. Eu não preciso matar você para tomar o que é teu, ou tomar o que é teu até sem tirar-lhe a vida. Eu não preciso do que não me pertence. Eu vou construir à luz do meu próprio suor, do meu próprio trabalho, a minha sobrevivência. Só assim ficarei em paz com a minha consciência. Parece incrível que a retidão possa ser uma força defensiva que assegura a sobrevivência. São telas as mais profundas dessa apresentação, é essa e a seguinte. Veja, parece incrível que a retidão, viver segundo a lei, segundo a ordem, a autodisciplina, possa ser uma força defensiva que assegura a sobrevivência. Quer dizer, vai me proteger de todos os ataques dos detratores, dos que vivem à margem da lei. Vejamos. É assim que o homem justo se torna invulnerável aos ataques inimigos, porque não pode ser ferido se não o merece, só se ele tiver matrizes, defeitos, que não estão sendo corrigidos, porque se tiver os defeitos e estão sendo corrigidos lucidamente, ainda assim não o atingem. Voltando aqui de carreirinha, parece incrível que a retidão possa ser uma força defensiva que assegura a sobrevivência, a vida digna. É assim que o homem justo, que vive segundo a lei, que faz a outro o que gostaria que lhe fosse feito, se torna invulnerável aos ataques inimigos, às forças que contrariam a própria lei, porque não pode ser ferido ou feridos se não o merecem, se não fizeram por merecer tal situação. Por isso, reconhece seu verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações, para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Se ele está fazendo esse esforço ingente, se esses chamados inimigos chegam ou o encontra trabalhando em si mesmo mediante a lei, a própria lei não permite que esses seres, que são agentes da lei, lhe interrompa, lhe fira, lhe perturbe. Então agora já sabe a vacina, porque pior do que os obsessores são as nossas más inclinações. São elas que os atraem. Se eu estou corrigindo as más inclinações, antes tinha frequência, agora mesmo que eles se acheguem, já não tem mais as portas abertas, já estão fechadas. Vive-se então uma vida baseada sobre outros princípios. O princípio da lei, da ordem, da vida em plenitude. Compreende-se quanto era errado o método do passado. Então, a cada esquina, o chamado inimigo me espreitando. Na vingança,
na maldade, na mentira, na maledicência, o que você possa imaginar. Então, vive-se então uma vida baseada sobre outros princípios, fazer a outrem o que gostaria que lhe fosse feito. Eu sou autor de minha realidade, sou livre para semear e obrigado a colher o que foi semeado. Então, compreende-se quanto era errado o método do passado, de ser libertino, irresponsável, indisciplinado, vivendo na contramão, que nós chamamos de anti-lei. Hoje, o jogo psicológico do subconsciente, ao qual se obedecia, foi desmontado. Tudo é submetido ao controle racional, distingue-se o que se conhece do que desconhece, porque quando se sabe, sabe-se de verdade e não se fica mais no mundo da fantasia. Então estamos avançando espiritualmente e moralmente. Então hoje o jogo psicológico do subconsciente, o qual se obedecia, foi desmontado. Ele é que comandava, e às vezes comanda para a maioria, o próprio comportamento, a própria sobrevivência. É o agente que defende essa sobrevivência. Só que tem que ser dentro de uma harmonia. Ele pode continuar nos ajudando, só que quem comanda sou eu. Então tudo é submetido a um controle racional. Sou eu racionalmente que vou interferir no que deve ser feito no subconsciente, ressignificando. Então distingue-se o que se conhece do que se desconhece. Porque quando se sabe de verdade, quando sabe ler o livro oculto em si, conhece a lei, a sua trajetória, sabe-se de verdade. Conheceu-se mesmo, conheceu a verdade. Então o livro oculto que está em nós, que afirma o que já fomos, como viemos, o que seremos, ensina que nós nos construímos através dos milênios. E não significa mais, e não fica mais no mundo da fantasia, da ilusão, de liberdade sem responsabilidade, de direitos sem deveres e assim por diante. Sabe que é a cada um conforme o seu esforço pessoal. Que o filho não colhe o que o pai semeou, nem o filho nem o pai as responsabilidades do desatino dos próprios filhos. O amadurecimento é vertiginoso. O salto é arriscado. Trata-se de uma mudança evolutiva para uma civilização mais alta. Mas somos otimistas. O movimento é revolucionário. Mas se a vida o lança, isso é porque ele é destinado à realização. Se ela, a vida, propôs hoje e não antes este trabalho, isso quer dizer que ele lhe serve e que é possível executá-lo. Então, um amadurecimento psicológico e espiritual é vertiginoso. Ele segue uma sequência para frente e para o alto, queiramos ou não. O salto é arriscado, o salto quântico ou pegar atalho. O amadurecimento é vertiginoso, eu vou. Mas sem atalho, sem desrespeito às leis. Então, trata-se de uma mudança evolutiva para uma civilização mais consciente, mais alta, mais responsável, solidária, fraterna. E ele narra, por sua vez, mas somos otimistas, se isso acontecerá. O movimento é revolucionário, porque é uma revolução que está acontecendo, a revolução moral e espiritual. Mas se a vida o lança, se a vida lançou como propósito, isso é porque esse movimento revolucionário é destinado à realização.
é uma fatalidade. Se ela, a vida, propôs hoje, nesse século, e não no outro, e não antes, esse trabalho, isso quer dizer que ele lhe serve e que é possível executá-lo hoje, agora. Então, se ele trouxe essa profecia nos anos 70 do século passado, nós já estamos mais de meio século depois, então agora começa a se cumprir mais amplamente em nosso cenário. A vida é uma série de provas feitas para serem superadas. Demonstram a evolução atingida. Então isso nós já sabemos. Então a vida é uma série de provas feitas para serem superadas. A vida não oferta provas para você fugir das provas. Se as provas chegam até nós, é porque estamos prontos para elas. Nós chamamos de teste, de vestibulares. E as pessoas falam, mas Deus não nos testa. Mas a vida é Deus. Tudo que existe, existe em Deus. É um mecanismo da própria lei, da própria vida, para evoluirmos. Então é uma série de provas feitas para serem superadas. Então está aqui a prova. E você só evolui, só cresce, superando a prova, superando o teste. E a evolução que a gente já atingiu demonstra isso. Nós vamos usar de resiliência e resolver a situação. E para o futuro, antevendo a situação, agir proativamente criando o antídoto para não sofrer de véspera, para solucionar antes do tormento acontecer. Tais movimentos não são nem um acaso, nem uma improvisação, mas movimentos preparados há séculos através do amadurecimento de todos os elementos necessários, com um trabalho proporcional à importância do acontecimento. Então, finalizando nossa apresentação, tais movimentos, esta revolução consciencial, não são nenhum acaso, embora tem gente que não acredita em Deus, tudo é obra do acaso, não acreditamos no acaso, então não são nem um acaso, movimentos feitos ao acaso, nem uma improvisação, não tem nada de improviso, tudo é milimetricamente programado. Mas movimentos preparados há séculos, milênios sem conta. Desse amadurecimento de todos os elementos necessários para que no contexto possa acontecer, com um trabalho proporcional à importância do acontecimento, que agora é a transição de um mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, no qual, se já temos consciência do que estamos fazendo neste mundo de regeneração, estamos regenerando-nos na ação, nós vamos colher agora os frutos de nossa regeneração, não mais as consequências de nossos tormentos como expiações por intermédio das provas. Agora é o momento de consciência desperta, de viver segundo a lei, num processo de autodisciplina onde eu faço o que me cabe por ser o certo a fazer, não sou um peso para a sociedade nem para quem quer que seja, vivo do meu próprio suor, faço pela vida o que está ao meu alcance, sabendo que a vida me devolverá não só pelo que eu estou fazendo, mas principalmente em como eu estou fazendo aquilo que faço. E agora, a nossa próxima etapa, orientações terapêuticas e patogênese do câncer. Eu tinha até mencionado que era orientações terapeutas EA, não é EA.
E patogênese. Vamos falar alguma coisa de patogênese do câncer. Não querer esgotar o assunto, que seria falar orientações terapêuticas. E a patogênese do câncer é como se a gente tivesse a obrigação de esgotar o assunto, e não é assim. Então, alguma coisa sobre orientações terapêuticas e falar da patogênese do câncer. E as orientações terapêuticas é para solucioná-las. Nenhum problema pode ser verdadeiramente resolvido se não partirmos de sua orientação cósmica, que o enquadre em relação ao funcionamento orgânico do todo. Vocês podem perceber que, mesmo sendo em obras diferentes, lá pensamentos, aqui problemas atuais. É como se fosse uma sequência, embora esta veio primeiro. Então, nenhum problema pode ser verdadeiramente resolvido se não partirmos de sua orientação cósmica, que é a lei, o cumprimento da lei, que o enquadre em relação ao funcionamento orgânico do todo, a lei que organiza o todo. Então, só vamos resolvê-lo se for segundo a lei. Tudo é ligado no universo. Portanto, não é de estranhar que possamos achar as causas remotas dos estados patológicos em crescimento, nas condições espirituais do mundo de hoje. O desrespeito às leis, os excessos de variada ordem, meu corpo, minhas leis. O dia da guloseima e tudo mais que nós achamos, não é uma vez por semana, quer dizer, uma vez por semana eu enveneno o meu organismo, aí eu vou a semana inteira para desintoxicá-lo, aí enveneno outra vez, se é assim, a gente precisa repensar o nosso comportamento. Para manter o estado de saúde é necessário que todo o mecanismo físico-espiritual do nosso composto humano funcione em harmonia com os princípios das leis que regulam a vida. Leis de equilíbrio, leis de harmonia. Se eu quero sarar as causas, se eu quero que desapareçam os efeitos. Ficou claro? Ficou entendido? Foi um pouquinho mais célere hoje, mas creio que ficou claro a ideia e espero que tenha contribuído um tanto mais para a iluminação com o saber e para a libertação por intermédio da vivência deste saber. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sol da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.